Muito bom dia, agronegócio. Hoje é terça-feira, senhoras e senhores, são 8 horas em ponto, pelo horário oficial de Brasília, hora da nossa abertura de mercado que começa agora. Aqui no Notícias Agrícolas você vai recebendo notícias, informações, preços no nosso quadro de entrevistas. Hoje o nosso assunto é o mercado do milho e essas positivas movimentações que o mercado vem fazendo e quais são as oportunidades que estão no horizonte do produtor. A gente vai falar com o Roberto Carlos Rafael, diretor da Germinar Corretora, e te dar mais detalhes sobre esse mercado. Vamos falar também sobre a retomada do crédito rural, porque o governo, depois de pressionado, emitiu ou editou a medida provisória que libera 4,1 bilhões de reais em crédito extraordinário para o Plano Safra. Vou detalhar já esse assunto. Vamos falar também sobre o pedido dos advogados de Jair Bolsonaro pedindo um prazo de 83 dias para sua defesa. Vamos falar também sobre o mercado de açúcar, porque ontem nossa equipe esteve na Copla Campo, um evento realizado pela Copla Cana, aqui no interior de São Paulo, em Piracicaba, para trazer os detalhes todos do setor sucroenergético. Tem entrevistas importantes já disponíveis para você por aqui, mas nós vamos destacar essa perspectiva, essa percepção da Copla Campo de que neste momento os preços do açúcar são preços remuneradores. Então nós vamos falar já sobre isso, vamos falar também sobre as nossas exportações de milho e precisamos entender como é que os nossos embarques estão acontecendo. Os embarques de soja estão engrenando e isso vai ser assunto aqui também no nosso Bom Dia Agronegócio, onde você sabe antes e primeiro as informações que direcionam o seu dia e os seus negócios. Antes de mais nada, deixe para nós aqui nos comentários da onde você nos acompanha, de onde você acompanha o Bom Dia Agronegócio dessa terça-feira, dia 25 de fevereiro. Nós queremos ouvir de ti de onde você nos assiste ou nos ouve, ou se está no carro, indo para algum lugar, nos ouvindo, deixe para nós aqui. A gente quer saber até onde chegam as nossas informações e faça como o Renato e traga o seu relato também do que está acontecendo aí na sua região. Olha só, o Renato Melo Rodrigues já nos informa que os indígenas voltaram a invadir terras produtivas no Mato Grosso do Sul, Dourados, ali na região da BR-463, sentido Dourados Ponta Porã. A tensão é grande. Renato, nós vamos apurar, vamos entender mais do que está acontecendo aí em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Na semana passada nós falamos com o Sistema FamaSul, falamos com o Sindicato Rural de Dourados e eles não tinham mais detalhes do que está acontecendo. Mas fato é que a tensão está se agravando, como aconteceu no Paraná na semana passada, está se agravando aí na região de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Nossa equipe está em cima desse assunto, então logo nós tenhamos mais informações, nós dividimos com vocês aqui no nosso Bom Dia Agronegócio. Estamos aqui recebendo o Vinícius Moreno, o João, o Aurelino, de Campinorte, em Goiás, o pessoal da Medjota, Tupã, São Paulo, o Vinícius Moreno sempre conosco. Bom dia, Vinícius. Então, e o Renato Lourenção sempre conosco. Faça como estes nossos ouvintes, nossos espectadores e mande para nós aqui de onde você nos acompanha. Mais do que isso, quer saber sobre alguma coisa a mais que não está aqui no nosso roteiro? Traga para cá e a gente vai junto construindo a nossa abertura de mercado. Bom, vamos checar os preços. As bolsas internacionais estão funcionando e hoje é dia negativo para as commodities agrícolas, para as commodities de uma forma geral. Todas elas trabalham no vermelho. O açúcar, que era um destaque positivo e trabalhando no caminho inverso, já passou a trabalhar em campo negativo também. Então, na Bolsa de Chicago, soja, essa caindo, mas caindo timidamente, é a que menos cai nesse momento, 0,05%, tem $10,28 por bushel no contrato março. Lembrando que o maio passa também já a ser o mais negociado, tem $10,47 e a baixa é semelhante, 0,05% na manhã dessa terça-feira. Milho caindo um pouquinho mais, 0,5%, $4,93 por bushel. No trigo, uma queda ainda mais acentuada, 0,9% de baixa agora. Nós temos ainda o óleo de soja, esse sim, um destaque também no cenário inverso, 0,8% de alta, 46 cents, mais 67 por libra. $300,40 por tonelada curta no farelo, este também trabalhando no vermelho, 0,2% de queda nesta manhã de hoje. Preços das soft commodities na Bolsa de Nova York. O café segue o seu ajuste
Realização de lucros 1,8% de baixa, 3 dólares e 77 mais 90 por libra peso. O café perdeu bem, perdeu forte, mas ainda está em patamares historicamente altos. Açúcar caindo um pouquinho, 0,2%, 19 centes mais 60 por libra. O algodão, 67 centes mais 38 por libra peso, 0,7% de baixa. E algodão caindo, ou melhor, petróleo, 0,08% de queda para o WTI, são 70 dólares e 64 centavos por barril. Vamos checar também o Brent, nosso reflexo global do quadro de oferta e demanda. O Brent tem 74 dólares e 17 centavos por barril, com uma queda de 0,2%. Aliás, o mercado vem perdendo força, vem apresentando essa baixa. Gás natural, 0,4% de alta. Ouro e prata caem. O ouro cai 0,4%, a prata 0,5%. O cobre tem 0,05% de alta. Dólar index temos também 0,05% de leve ganho, 106 pontos mais 560. Sobe então o dólar index timidamente, mas sobe nesta manhã de terça-feira. Vamos aos mercados asiáticos no levantamento da Agrinvest. Commodities, óleo de palma fechando levemente negativo, o farelo, o óleo, ambos trabalhando em campo também negativo na bolsa de Dalian, mercado futuro chinês. Vamos ainda checando milho e suíno, ambos fechando em campo positivo, em alta, nessa terça-feira no mercado futuro chinês, que já tem as suas negociações encerradas nesta terça-feira. 8 horas e 6 minutos pelo horário de Brasília. Hora de checarmos agora as nossas notícias da manhã. Bom, depois da suspensão das linhas de crédito rural subsidiadas pelo Tesouro Nacional, previstas no Plano Safra, que foi anunciada, né, pelo governo federal, por uma portaria do Tesouro Nacional na última semana, e de uma intensa repercussão muito negativa dentro do setor, dentro dos parlamentares que cuidam do agronegócio em Brasília, o governo editou e já publicou na noite de ontem. Nós adiantamos aqui no Bom Dia Agronegócio que poderia acontecer e aconteceu. O ministro Fernando Haddad falou sobre isso. E agora, então, na noite dessa segunda-feira, dia 24 de fevereiro, publicou uma medida provisória que destina 4,1 bilhões de reais em crédito extraordinário ao Plano Safra. O governo, sob a liderança do senhor Lula, anunciou na última segunda-feira essa medida provisória destinando para ser mais exata, 4,18 bilhões de reais em crédito extraordinário para apoiar o Plano Safra 2024-25. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que foi responsável por divulgar a iniciativa que visa reativar as linhas de financiamento que estavam paralisadas devido à escassez de recursos no orçamento, veio a público e trouxe, portanto, esta informação. Dentre estes recursos alocados, 645 milhões e 800 mil reais serão destinados ao PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que estava com todas as suas linhas suspensas, à exceção das linhas de custeio. Então, voltam a funcionar, as linhas do PRONAF. O restante do montante será utilizado para subsidiar médios e grandes produtores. O orçamento proposto para 2025 já previa 16,8 bilhões de reais para o Plano Safra, sendo que 15 bilhões são oriundos do Tesouro Nacional. Até o momento, quase a totalidade desse valor, 14,9 bilhões de reais, já havia sido empenhada. A necessidade de um crédito extraordinário surge em função da não aprovação da Lei Orçamentária Anual de 2025, que limita as alternativas do governo. Com esses novos recursos, será possível retomar as linhas de crédito que estavam já em operação e haviam sido suspensas. O Plano Safra 24-25 oferece condições de financiamento com juros de 8% ao ano para custeio e comercialização e taxas que variam de 7% a 12% ao ano para investimentos, embora a elevação da Selic tenha encarecido a equalização dessas taxas. Essa foi, inclusive, uma das justificativas trazidas nesta portaria da Secretaria do Tesouro Nacional,
a STN, divulgada na última semana e que gerou toda essa situação. Lembrando que a taxa básica de juros foi um dos alvos de principal crítica do presidente Lula nos últimos meses, quando o Roberto Campos Neto ainda era o presidente do Banco Central, e ele dizia que não havia como o presidente do Banco Central não baixar os juros diante do momento em que estávamos vivendo de crescimento expressivo da economia nacional. Ora, presidente, mudamos o presidente do Banco Central, o seu indicado está lá sentado na cadeira, mas se mostrou um homem técnico e entendendo que não dá para, na canetada, colocar juros mais baixos só para satisfazer o governo e talvez ser combustível para aumentar a sua popularidade. Então, dadas as cartas, temos aí uma taxa básica de juros atual no país de 13,25%, bastante elevada, com a sinalização dada pelo Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, ali a autarquia sendo liderada agora por Gabriel Galípolo, volto a dizer, indicado por Lula e pelo seu comitê gestor, de 14,25%, podendo alcançar em março, com mais 1 ponto percentual de alta. Tá previsto na ata do Copom. Então, nós temos um juro de quase 15%. É a taxa básica que vai definir as taxas de juros do próximo Plano Safra, que já está batendo na porta e, claro, está tirando o sono do ministro Carlos Fávaro, que já vinha falando sobre isso nas suas últimas entrevistas. Teremos uma dificuldade, será difícil construir um Plano Safra com juros que sejam atrativos ou que possam atender às necessidades do produtor brasileiro, porque temos uma Selic alta e isso vai dificultar com que tudo isso aconteça. Pois bem, a abertura desse crédito extraordinário é também justificada por despesas que são consideradas urgentes e imprevisíveis. O gasto da medida provisória fica fora do limite de despesas do arcabouço fiscal, mas conta para a meta do resultado primário. Dessa forma, o governo já planeja compensar esses gastos com cortes em outras áreas, uma vez que a lei orçamentária anual seja aprovada. Numa entrevista dada à CNN, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, inclusive afirmou que já sabiam, né, dentro do ministério, que de fato, o Plano Safra iria ficar sem recursos. O ministro abordou essas recentes indefinições em torno do Plano Safra durante uma entrevista à CNN no final de semana e revelou que o governo já estava ciente da necessidade de paralisar temporariamente o programa devido à escassez de recursos. Segundo o ministro, o Ministério da Agricultura vinha acompanhando de perto a situação e sabia que em algum momento seria necessário interromper o fluxo de liberação de recursos. Ele destacou, para terminar, diante desse cenário, que o governo tomou a decisão estratégica de priorizar o Pronaf. O ministro enfatizou que o presidente Lula expressou o seu desejo de evitar uma interrupção prolongada do Plano Safra. Então, fazendo ali o seu papel, o ministro Carlos Fávaro, dando explicações ali do que aconteceu, enfim, justificando toda esse cenário. 8 horas e 13 minutos pelo horário de Brasília, seguimos com as nossas notícias. Uma outra informação importante é que os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro trouxeram, então, a público o prazo que pediram para fazer a defesa, então, do ex-presidente. A defesa apresentou um pedido ao Supremo Tribunal Federal solicitando um prazo de 83 dias para elaborar sua defesa em relação à denúncia do inquérito de golpe que aconteceu na última semana. Essa solicitação surge após a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que havia determinado um prazo de apenas 15 dias para a apresentação da defesa. Os advogados de Bolsonaro justificam a necessidade de um prazo maior, argumentando que é fundamental ter acesso completo às provas coletadas pela Polícia Federal. Além disso, eles desejam guardar a manifestação da defesa do tenente-coronel Mauro Cid, que é um dos delatores envolvidos nas investigações. A defesa ressalta ainda que a denúncia em questão se baseia em elementos que vão além dos celulares que foram disponibilizados à equipe de defesa, por isso o tempo adicional solicitado é visto como essencial para garantir uma defesa adequada e completa. Caso o Supremo Tribunal Federal não aceite o pedido de 83 dias, os advogados solicitaram um prazo alternativo de 30 dias, que seria o dobro do tempo inicialmente estipulado.
O advogado Celso Vilardi também anunciou a intenção de pedir a anulação da delação de Mauro Cid, o que pode impactar o andamento do processo. É preciso lembrar que, além de Bolsonaro, outras 33 pessoas foram também denunciadas por essa tentativa de um suposto golpe. Enfim, sabemos como é que está tudo isso correndo. Flávio Dino presidirá a primeira turma do STF no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e há uma série de pequenos ajustes que precisam ser feitos. Então, esse pedido foi apresentado ao Supremo Tribunal Federal. Vejamos como corre a partir de agora, se Alexandre de Moraes vai conceder este prazo, vai conceder algo num meio termo entre os 15 dias que havia determinado e o pedido de 83 dias feito pela defesa. Então vejamos como correm então os processos em torno agora das denúncias feitas contra o ex-presidente. Vejamos também como será o acesso ao acesso completo a todas essas provas coletadas, algo que de fato é fundamental para a defesa poder construir os seus argumentos, como vai se defender de algo que não sabe sobre o que está sendo acusado. Então, de fato, esse acesso completo precisa acontecer. Claro que o STF pode argumentar, o STF e a Suprema Corte podem ali trazer contra-argumentos a esse pedido, justificando uma série de coisas, então precisamos entender exatamente como corre a partir de agora este processo. 8h16, lembrando que o que vai acontecer agora no Supremo Tribunal Federal diz muito respeito em relação ao que acontece aí nas eleições de 2026 presidenciais, que já são no ano que vem. Parece pouco, mas parece muito distante, mas a campanha já começou. 8h16 pelo horário oficial de Brasília. Lembrando que, inclusive, este 25 de fevereiro é dia do agronegócio, né? Então, feliz dia para você que está no melhor setor da economia, que apesar de todas as dificuldades continua trabalhando, com coragem, com resiliência, graças a Deus que estamos aqui, certo? Então, feliz dia do agronegócio para você. Estou sendo aqui, na verdade, lembrada pela minha equipe. O ano passado nós fizemos uma homenagem à família Forastieri, para homenagear todas as famílias que trabalham pelo agronegócio. O agronegócio é feito de pessoas, né? Pessoas como nós que estamos aqui comunicando, pessoas como vocês que estão aí de sol a sol trabalhando. Então, nós nos sentimos parte e nós trabalhamos por vocês e para vocês todos os dias. Então, uma homenagem nossa, não só ao agronegócio brasileiro, mas principalmente às pessoas que estão por trás dele. Para nós, vocês são combustível para os nossos dias, certo? Bom, na sequência das nossas notícias, um mercado que tem chamado bastante atenção por volatilidade e por de fato estar trabalhando numa trajetória de recuperação é o mercado do açúcar. E o CPEA destacou, inclusive, esse momento, fazendo uma análise ali sobre as nossas vendas externas e internas, para entender que momento é esse do mercado nacional para os preços do açúcar. Já já a gente fala um pouquinho mais do mercado em Nova York, até porque tem uma perspectiva da Coplacana bastante interessante. Cálculos do CPEA mostram que as vendas domésticas de açúcar cristal seguem vantajosas frente ao valor equivalente das exportações, cenário observado desde a segunda quinzena de outubro de 2024, de 17 a 21 de fevereiro, enquanto a média semanal do indicador açúcar cristal CPEA Exalc foi de R$ 141,49 por saca de 50 quilos. As cotações do contrato número 11 da ICE Futures, que é a Bolsa de Nova York, foi de R$ 141 por saca. Então, uma diferença aí de 49 centavos. Assim, o mercado spot paulista remunerou 0,34% a mais do que as vendas externas, do que as nossas exportações. Para esse cálculo, foram considerados $59,99 por tonelada de fobização, $58,68 por tonelada de prêmio de qualidade e um dólar de R$ 5,71. Para fazer esse cálculo, entender quanto o contrato, inclusive, da ICE, vale em reais por saca aqui no Brasil, para a gente poder fazer
essa comparação. Cálculos do CPEA, portanto. No mercado doméstico, o levantamento do CPEA aponta que os preços da saca do cristal não têm mostrado sustentação, já que algumas usinas continuam reduzindo os valores de suas ofertas. Comparando-se às médias do indicador CPEA-Exalc nas últimas 2 semanas, a queda foi de 1,95%. Olhando para isso, a gente vai para a nossa próxima manchete, que é a perspectiva da Coplacana, que é uma das maiores instituições do setor sucroenergético do Brasil e está realizando nesse momento a Copla Campo, que é um dos eventos mais importantes do setor sucroenergético ao longo da temporada, está acontecendo nesse momento, e a nossa equipe, nosso repórter Erickson Cunha e a nossa repórter cinematográfica, a Patrícia Domingos, estiveram no evento para fazer a cobertura pelo Notícias Agrícolas, ouvindo ali autoridades importantes, ouvindo inclusive o secretário de Agricultura do Estado de São Paulo, o senhor Guilherme Piai, para entender que momento é esse, portanto, para o mercado sucroenergético, principalmente depois dos incêndios que acometeram inúmeras áreas e milhões de hectares de canaviais aqui no estado de São Paulo e em outros estados também, é importante dizer, mas principalmente no estado de São Paulo, que é o maior estado produtor, quando o assunto é um momento de recuperação. E é preciso que os preços também tenham uma força de remuneração boa o suficiente para trazer essa perspectiva. E de lá veio a análise de que a Coplacana, de fato, considera que os atuais preços do açúcar são remuneradores e as suas autoridades, os seus líderes, inclusive, enxergam boas perspectivas para a próxima safra. O Erickson Cunha ouviu o diretor executivo de negócios da Coplacana durante a Copla Campo, o senhor Roberto Rossi, que deu entrevista ao Notícias Agrícolas afirmando que, de fato, os atuais momentos de preços são remuneradores, os preços atuais são remuneradores para os produtores brasileiros, eles são um bom negócio, disse o Roberto Rossi, e nesse momento a gente vê um quadro de oferta e demanda global bastante ajustado, um quadro desequilibrado que tem essa necessidade do açúcar brasileiro, e isso vai fazendo essa boa remuneração, portanto, do nosso produto e dos nossos produtores, o que é o mais importante. Mais do que isso, o mercado de cana-de-açúcar inicia o ano com bastante volatilidade. Nós temos visto, inclusive, o próprio mercado do açúcar na Bolsa de Nova York tendo estado bastante volátil. E o que a cooperativa sinaliza? Que diversificar culturas é muito importante, ter estratégias de comercialização é ainda mais importante, e entender como é que o produtor que foi acometido por esses incêndios vai também redefinir as suas estratégias para continuar vivenciando esses momentos. Nessa terça-feira, na Bolsa de Chicago, as cotações, como eu falei, vinham trabalhando em campo positivo, passaram a operar no vermelho, e agora a gente tem um mercado em campo misto. Os primeiros contratos trabalham ainda no campo positivo, então nós temos o contrato março já recuperando, inclusive, o patamar de 21 centavos por libra-peso, então tem agora 21 centos mais 15 por libra, uma alta de 0,3%. No maio, são 19 centos mais 59 por libra e uma alta de 0,1%. O julho, 19 centos mais 22 por libra, uma pequena alta de 0,05%. E o outubro tem uma pequena queda de 0,1%, mas não distante desses patamares, com 19 centos mais 26. Então percebam que o mercado ele está num momento de sustentação, está olhando para esse cenário de fundamentos. Nós temos ali uma mistura também de fundamentos. Há uma necessidade de se observar ainda a condição do dólar frente ao real. O dólar tem sido um influenciador forte para as principais commodities, para os principais mercados, principalmente naqueles em que o Brasil lidera o comércio global, como é o caso do açúcar, como é o caso da soja, como é o caso do suco de laranja, do algodão. O caminhar do dólar frente ao real, especificamente, tem um peso ainda maior, e ontem o que nós vimos acontecer foi o mercado já fechar o dia com baixas consideráveis,
também passando por esses ajustes depois de uma semana bastante volátil que teve na última semana, né, sessões de intensa volatilidade, e ontem, por exemplo, o açúcar fechou o dia com mais de 1% de queda, mas ainda sustentando-se no patamar de algo como 19,5, 20 centavos de dólar por libra-peso. O mercado foi pressionado pelas notícias de que a Índia vai permitir a retomada das suas exportações, então há também esse caminho que deve ser feito pela Índia, e há uma expectativa muito grande pela importância da Índia como player no mercado global de açúcar, a produção da Tailândia também poder ser maior nessa próxima temporada, o dólar em alta aqui no Brasil, então tudo isso junto acabou pesando sobre as cotações. Do mesmo modo, o mercado também observa essas vendas externas de açúcar, essas nossas exportações, acompanha o caminhar das novas safras por aqui e como vai ser esse movimento de retomada, de recuperação da nossa produção depois do que aconteceu no ano passado. Aliás, no ano passado, quando nós tivemos os incêndios, houve essa reação quase que imediata das cotações do açúcar nos mercados internacionais em função dessa diminuição do nosso potencial produtivo por conta dessa tragédia climática que nós vivemos aqui. Assim, para finalizar esse comentário, o estado de São Paulo, segundo o Guilherme Piai, secretário de Agricultura do estado paulista, ele afirma que, de fato, depois de um ano bastante difícil, o estado está focando na recuperação do potencial produtivo canavieiro. Ele esteve na Copla Campo 2025, o estado já passou o Mato Grosso e está liderando as exportações nacionais do agro, e isso é motivo de muito orgulho, né, para os agricultores paulistas, enfim. Então, vale a pena você revisitar essa entrevista, tanto do Roberto Rossi, diretor executivo de negócios da Copla Cana, e também do secretário de Agricultura do estado de São Paulo, Guilherme Piai. As duas já estão disponíveis, entre outras, aqui para você no Notícias Agrícolas, uma página especial dedicada à Copla Campo 2025. É, de fato, o momento da gente olhar muito forte para o setor sucroenergético agora, para entender como vamos criar um novo momento para esse cenário. Mas fato é também que as perspectivas são bastante positivas. 8h26 pelo horário oficial de Brasília. Nós seguimos por aqui. E quero agradecer aos demais comentários que estamos recebendo. O seu Newton Della Vila nos diz o seguinte: bom dia, Newton de Sinop. Bom dia, seu Newton, seja bem-vindo. Aqui na região, colheita finalizada, plantio de milho em andamento. Coisa boa, notícia boa, hein, seu Newton? Tava atravancado aí por causa da chuva, mas me parece que melhorou. E agora a gente tem, portanto, o plantio da segunda safra em andamento. Já já a gente vai falar sobre isso, mas antes vamos falar também sobre as nossas exportações de milho. Esse é o nosso quinto destaque da edição dessa terça-feira do Bom Dia Agronegócio. Antes da gente ter conosco o Roberto Carlos Rafael para a gente falar sobre o mercado de milho. Então, falando das nossas exportações, em fevereiro nós tivemos exportações que chegaram a passar 1.200.000 toneladas, mas se a gente olhar pro acumulado, enfim, se a gente olhar pro que nós temos já exportado, embarcado, nós temos um volume que é menor do que o de fevereiro de 2024. O ano de 2024 foi um ano muito forte para as nossas exportações de fato, e nós já sabíamos que talvez nós não teríamos o mesmo quadro. Vejamos como é que vamos ter o 2025. Nessa segunda-feira, a SECEX, a Secretaria de Comércio Exterior, informou que o volume embarcado de milho até aqui em fevereiro atingiu 1.200.900 toneladas do grão. O volume representa 70,1% do total exportado no mesmo mês do ano passado, que ficou em 1.713.086 toneladas. Lembrando que são dados considerados até esta semana de fevereiro, e aí no começo de março a gente tem as exportações consolidadas do mês todo. Aí vejamos se vamos alcançar, o que não me parece que vai nos acontecer. Vejamos como vai ficar, portanto. Então, tivemos 1.200.000 até agora, 1.713.000 até, ou em todo o fevereiro concluído de 2024. Sendo assim,
a média diária de embarques nestes 15 primeiros dias úteis do mês de fevereiro foi de 80,06 mil toneladas, representando uma queda de 11,2% com relação à média diária embarcada de fevereiro do ano passado, de pouco mais de 90.162 toneladas. Segundo os analistas de mercado, nós temos então uma interferência também vinda do dólar para as nossas exportações e olhando para o segundo semestre, que é o momento de maior sazonalidade para a exportação de milho brasileiro, já com a chegada dos primeiros lotes da segunda safra, inclusive, o analista aponta, ou os analistas apontam, a importância de primeiro definir o tamanho da produção nacional para, na sequência, entendermos qual será o tamanho da nossa exportação, do nosso programa de exportações. Lembrando que a nossa infraestrutura logística ela é limitada e o milho, em alguns momentos do ano, ele vai disputar espaço nos portos, nas rodovias, nos armazéns, nos caminhões com a soja, não é? E nós temos uma safra recorde de soja chegando dos campos brasileiros até a nossa estrutura logística. Então, isso precisa ser considerado para entendermos qual será o tamanho do nosso programa de exportação, não só de milho, mas de milho e soja. Aliás, são 8 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília, hora da gente ir para o nosso quadro de entrevistas aqui no Bom Dia Agronegócio para dar mais destaque ainda para o mercado do milho. Vamos receber, portanto, Roberto Carlos Rafael, diretor da Germinar Corretora, mais uma vez conosco aqui no Bom Dia Agronegócio, para entendermos esse tamanho da safra, o tamanho do programa de exportação e, claro, como isso vai se traduzir em preços para o produtor brasileiro. Roberto, seja bem-vindo, meu amigo. Bom dia para você. É um prazer ter você conosco aqui no Bom Dia Agronegócio mais uma vez. Olá, Carla, bom dia. É um prazer nosso estar com vocês sempre, né? E estamos sempre à disposição. Obrigada, Roberto. Para nós é um privilégio ter a sua análise aqui na nossa abertura de mercado. Roberto, como é que você está vendo de fato essas nossas exportações nesse começo de 2025? É algo que de fato ainda é prematuro para analisar, dada a força que as nossas vendas externas têm no nosso segundo semestre? Ou já dá para a gente começar a ter sinais claros de como vai ser o nosso programa exportador nesse ano, principalmente dado ao que está se desenhando para a nossa segunda safra de milho nesse momento? Olha, Carla, na verdade a gente está tendo, nesse momento, uma finalização, né, das exportações de milho da safra passada. Se a gente for pegar, a gente fala muito quando a gente analisa os balanços de oferta e demanda, que a nossa safra ela começa em 1º de fevereiro e termina 31 de janeiro. Se você pegar esses números desta forma, a gente vai chegar em alguma coisa ao redor aí de 38,5 milhões de toneladas, tá? Contra 55 que foi lá na safra anterior, né? Se você expurgar os meses de janeiro e fevereiro deste ano que passou, tá? E incluir janeiro e fevereiro deste ano, nós tivemos então 37 milhões de toneladas. Então ficou dentro, assim, lógico, num primeiro momento, acho que a gente chegou a ver até expectativas de 32, 33 milhões de toneladas. E a gente está batendo aí esses 37, 38 milhões de toneladas para essa safra que termina agora. Para a safra seguinte, a gente vai depender efetivamente dos excedentes, né? Porque a nossa exportação ela sempre vai girar em torno daquilo que nós produzimos de excedente até um momento que o mercado interno começa a pagar um pouco mais para que o produto fique aqui e não saia mais produto do que deveria. Diria para você que os nossos números aí, neste momento, falam em uma exportação ao redor, para essa safra vindoura, né? Alguma coisa ao redor de 40 milhões a 42 milhões de toneladas, tá, cara? Então, é uma expectativa, é uma exportação muito boa, né? O Brasil é um grande player internacional, a gente não tem mais dúvida disso, só fica atrás dos Estados Unidos, que essa campanha aqui deve ter alguma coisa ao redor de 62 milhões de toneladas, vem com uma exportação muito robusta, né? Mas a gente espera aí entre esses 40 e 42 milhões de toneladas que serão possíveis ser exportadas, tudo correndo bem, né, Carla? Dentro de uma safrinha aí que nós estamos falando, um pouco acima de 100 milhões de toneladas, né? Então, eu acho que a gente tem aí de novo uma dinâmica muito boa, preços convidativos neste momento, né, para as exportações também, né, e um cenário bom também em função de que a gente tem em Chicago hoje uns preços altos, né, e isso deve permanecer aí até
pelo menos na próxima abertura de colheita dos americanos, se tudo correr bem também, né? Ressalvado que nós temos uma importância hoje muito grande nessa semana, que vai ser o relatório do Outlook Agriculture Outlook, né? Que vai trazer aí já uma primeira ideia de área para a safra americana. Eu quero ouvir de ti quais são suas expectativas, Roberto, mas antes disso, eu quero saber quais são suas perspectivas para a nossa segunda safra. Diante dos problemas que nós tivemos ali na soja, algumas áreas que tiveram atraso no plantio, depois atraso na colheita da soja, e muitos relatos de que uma parcela considerável da nossa safrinha vai ser semeada numa janela que não é a mais adequada. Mas, do mesmo modo, eu percebo que há uma perspectiva boa para a nossa produção geral de milho esse ano, ao passo em que há perspectivas boas também de comércio, como você citou aqui, preços convidativos. Como é que nós estamos avaliando, ou o mercado está avaliando, essas duas frentes nesse momento? É de fato, ou pode ser 2025, um ano muito promissor para o milho brasileiro em termos de preços e garantia de bons volumes sendo comercializados pelos brasileiros? Eu acho que sim, acho que o momento agora para o produtor brasileiro já está aí, já definido também sua safrinha, mas eu acredito que a gente vem com uma bela de uma área sendo produzida. Eu diria que nessas situações de preço que nós estamos vendo hoje, né? Milho aí na faixa de 84, R$ 85. Lógico, nós estamos vendo um momento agora, spot um pouco mais, o mercado mais agarrado por uma série de coisas, até mesmo por conta da prioridade e o foco na colheita da soja, que traz junto consigo um aumento dos fretes e que acaba inviabilizando, às vezes, principalmente a saída, a remoção de produtos para maiores distâncias de um estado para outro. Né? Mas assim, a gente está aí falando em portos, alguma coisa ao redor de 74, R$ 75, né? Que já tem na pedra, já para se o produtor quiser negociar. Então, eu acho que em termos de preço, me parece bom. Acho que o produtor, que a gente costuma dizer, é um ano que ele vai querer plantar até na floreira do apartamento dele, né? Ou no jardim de casa, porque, na verdade, as perspectivas de preços que são convidativos para o milho, como a gente estava falando. Ah, a safrinha, se me perguntou, eu acredito aí em alguma coisa ao redor de 101 a 102 milhões de toneladas. Você tem mais a safra, a terceira safra. Eu estou trabalhando aqui com uma safrinha, uma safra Brasil total de 128 milhões de toneladas, tá, cara? Enquanto que a Conab fala em 125. Mas a gente já tem consultorias falando em 129, 130. Agora, além das exportações, a gente tem um cenário de consumo muito promissor. A gente vem com boas exportações de frangos, de suínos, bons consumos para esses setores, de bovinos, etanol, a gente já falou sobre isso, acho que é outra oportunidade, sai de um ano de 17 milhões e meio de toneladas de consumo para 19,5, vem com uma crescente com dois dígitos há muito tempo o setor de etanol, né? Então, tudo isso, cara, eu acho que a gente vai ter um cenário muito bom para o milho, não esquecendo até que lá atrás, quem é um pouco mais antigo, como eu, a gente tinha um produtor plantando safrinha porque a rotação de cultura trazia, ele focava o objetivo para ter uma produtividade maior na soja. E isso continua dando. Então, assim, além de tudo, a necessidade de rotação, né? Além de hoje o milho, neste momento, neste ano, nos mostra que devemos ter um mercado positivo, com margens positivas para o produtor. O milho também ele é muito importante para uma produtividade melhor na soja. Então, esse balanço tem que ser feito junto, né, nas duas culturas. Então, eu acho que a gente deve ter uma boa safrinha. A questão dos atrasos, a gente teve um pouco, mas eu acho que nós estamos já recuperando isso, porque eu costumo dizer que, pessoal, que os produtores brasileiros, se a gente for pegar na média, o nível tecnológico que eles têm em plantadeiras e colheitadoras é melhor do que os americanos. Eu não tenho dúvida, Sim, né? sim. Porque, então, assim, eu acredito que a gente pode ter aí, já estamos tendo já um certo avanço de novo na colheita da soja e do milho,
vai deixar realmente algo, como sempre tem alguma coisa que fica fora da janela, mas eu acho que a gente tem um ano aí também com uma expectativa de formação do sistema mais para neutral, a partir aí agora de março, né? Uhum. Do que o Laninha, né? Então isso tudo pode ajudar. Eu acho que, além de tudo, o que a gente tem que ver é que, por exemplo, os Estados Unidos, ele encolheu muito os estoques deles. Quando a gente imaginava lá em maio do ano passado que ia chegar com 60 milhões, nós tivemos algumas perdas de produção pelo caminho, inclusive em janeiro foi retirado 7 milhões de produção dos estoques da produção americana e, consequentemente, direto dos estoques. A gente de 60 milhões veio para 39, 38 milhões. E os Estados Unidos está com uma pujança grande nas suas exportações, exportando bem e consumindo bem também, né? E isso, Roberto, nos leva à necessidade de entender, diante disso tudo, como ficam ou como tem se construído as margens de rentabilidade do produtor para essa safrinha. Os atuais níveis de preços, que são muito bons, a valorização tem sido constante e muito sólida. Elas criam uma margem de rentabilidade para o produtor que traz um pouco mais de alívio, de fôlego para ele, inclusive, repensar todas essas estratégias e reforçar essas estratégias que estão dando certo. E com isso eu já vou acrescentar também a pergunta que chega para ti aqui da Gabriela Tonial, dizendo assim: bom dia, qual a perspectiva do milho para a safra 25-26? A perspectiva é boa, portanto, Roberto, quando a gente pensa principalmente na rentabilidade dessa segunda safra e da temporada 25-26? Assim, o cenário de hoje ele está melhor do que o do ano passado, Sim. né? Por uma série de coisas, inclusive o dólar, que está num outro patamar de preço, né? Ah, Chicago também andou caminhando para níveis aí de milho 3,50 durante o ano passado, principalmente no antecedente da colheita americana, e hoje Chicago numa faixa de 5 bushel. Então tem uma sucessão de coisas que tem preços melhores, e se caminhar ou vier junto com uma produtividade muito boa, cara, uh, mais esse balanço da operação de uma necessidade de rotação de cultura, eu acho que é algo necessário ao produtor dele realmente acelerar no milho, na minha opinião, porque eu acho que vai trazer margens positivas, tá? Então, eu acredito que as nossas produções, né, elas serão crescentes, né, daqui para frente, para acompanhar até mesmo o nosso consumo interno, né? O nosso consumo interno já beira os números que eu estou trabalhando já com 89 milhões de toneladas. O Conab fala em 87,5. Eu acho que existem alguns equívocos aí, porque eu acho que o setor de etanol ele vem ao longo dos anos consumindo mais, né, de aves. Então, pô, a gente já está com 90 milhões de toneladas. Nós temos a indústria de etanol quase beirando a um quarto do consumo de milho do Brasil é para o mercado de combustíveis, né, de energia. Então, acho assim, eu acho que é um, um, um panorama muito favorável, né, para a agricultura brasileira. Tem que vir junto, lógico, com produtividade, certo? Mas é lógico, o produtor também tem que ficar muito atento a tudo que vai estar acontecendo. Esse relatório agora também de quinta e sexta-feira, ele é extremamente importante, né? Porque está sinalizando, pelo menos os números estão favoráveis ao plantio do milho, né? O milho hoje, na relação com o soja, ele está entre 2,2 e 2,3, sendo que normalmente ele é favorável ao milho quando é abaixo de 2,3, né? Para a soja, se for de 2,5, 2,4 seria um intervalo ali que o produtor decidir. Então, eu acho que tá favorável e acredito que a safra 25-26 também venha muito forte, talvez naquela dinâmica que nós estamos vendo há alguns anos, caindo um pouquinho safra de verão, mas aumentando a produção de safrinha, desde que a gente tenha produtividade. Então, são produções boas e eu acho que temos um mercado muito bom pela frente. Roberto, quais são suas. Você acredita que possa haver mesmo um aumento substancial de área de milho nessa nova temporada dos americanos? Acho que eles vão, de fato, fazer esse movimento e a gente já vai conhecer esses primeiros sinais no final dessa semana, quando os primeiros números ali do Agriculture Outlook Forum do USDA começam a chegar para o mercado? Eu acho que vai se confirmar, né, Carla? O fato é que está uma dúvida
Dúvida não, assim, ó, se existe, tem informações de todas as formas que você possa imaginar do que pode vir a mais para a produção de milho nesse ano, né? Então a gente escuta desde 1 milhão até 5 milhões de toneladas, desculpa, de 1 milhão a 5 milhões de hectares a mais, né, na produção de milho. Eu acho 5 milhões de hectares a mais, na minha opinião, eu acho muito difícil, tá? Porque aí teria estoques muito altos nos Estados Unidos, eu acho que não vai acontecer, até porque o do soja também andou caindo os estoques, né? Então, eu tenho trabalhado aí com alguma coisa ao redor, que eu tenho gostado mais de ver, de algumas consultorias mais expressivas, alguma coisa ao redor de 1,5 milhão até 2 milhões de toneladas. 1,5 milhão de hectares a mais nos Estados Unidos, aí vamos fazer uma conta rápida aí, a gente incorpora aí uma produção de 15 a 17 milhões de toneladas a mais nos Estados Unidos, tá? Que nesse momento ela se faz necessária, porque além do aumento do consumo natural, né, nós temos os estoques dos Estados Unidos que estão ficando mais baixos. Então, eu acredito, né, a relação de preço está favorável para a produção de milho, mas nesse momento, bom, nós vamos ter os números na quinta-feira, né, cara? Então, quem sou eu pode dizer, mas quinta-feira a gente já tem um bom indicador. Mas eu acreditaria entre 1,5 milhão e 2 milhões de toneladas, 2 milhões de hectares. E é o que você falou, né? A gente cria essa expectativa inevitavelmente. O mercado trabalha com essas expectativas em torno dos relatórios do USDA, sempre que eles estão ali no nosso horizonte. Agora, nós temos essa possibilidade de um aumento de área considerável entre os americanos. Ao mesmo tempo, Roberto, que nós temos um quadro global de oferta e demanda bastante desajustado, né? Nós temos um desequilíbrio agora no nosso cenário global de milho. E eu te pergunto, essa área se consolidando maior, se confirmando maior nos Estados Unidos, ela é suficiente para promover uma pressão também expressiva sobre os preços, ou justamente porque nós temos esse desbalanço entre a oferta e a demanda, o mundo produzindo menos do que consome nesse momento, pode ser o fiel da balança ali e manter os preços sustentados apesar desse aumento de área nos Estados Unidos? Olha, se a gente tiver uma produção boa no hemisfério norte, a gente também nós tivemos esperamos que sim, né? Que a gente tenha que ter algum problema de quebra que tenha para fora do Brasil, né, cara? Assim, a gente tenha também uma produtividade boa, uma produção boa nos Estados Unidos, aqui no Brasil, né? Eu diria que a gente vai ter uma recomposição dos estoques, se vier aí for, por exemplo, com uma área que a gente falou aí de que venha mais 15, 17 milhões, já melhora um pouco os estoques americanos. Só que eu não acredito e pode ser que no momento da colheita, né, os preços possam ser um pouco pressionados na colheita americana, mas acredito que esses preços, esse ano, que o ano passado chegou até 3,5 bushel, eu esse ano não apostaria que ele ficaria muito abaixo de 4,5 não, tá? Nesse momento, Chicago trabalha para a safra agora que se encerra em agosto, na faixa aí de 5 bushel, né? E a partir da safra nova, alguma coisa ao redor a 4,70. Então, assim, eu acho que a possibilidade de vir trabalhar para esses 4,5 aí vai depender muito das questões. Primeiro, falando de uma safra, sem falar em nenhuma catástrofe, né? Talvez nesse patamar, vir para baixo de 4,5. Então, estamos falando aí cair talvez uns 10% para um período de colheita americana, tá certo? Mas acho que ainda favorável a tudo isso que nós estamos vendo, né? Até porque a soja também aqui no Brasil, com uma produção alta, está fazendo com que os preços fiquem mais deprimidos e nessa relação hoje é o que a gente está falando. O produtor, em tese, deve plantar mais milho, né? Então, eu acredito que pode ser que a gente tenha um preço um pouco mais baixo, mas, sinceramente, não acredito que a gente vai chegar a níveis como chegou o ano passado. Você vê de 3,5 para 4,5, a gente tem quase 30% de diferença, né? Então, eu acho que a gente falar de 4,5 a 5, acredito eu que será a média de preços do mercado neste ano. Com relação à safra mundial, realmente a gente tem aí um cenário onde a gente tem tido um consumo grande, principalmente para os setores de biocombustíveis, né? A safra global do último relatório mostrou aí 3 milhões de toneladas a menos.
mas trouxe, na verdade, ali um relatório que um consumo maior da China, a China importando um pouco menos e caindo lá os 3 milhões no fundo. Se a gente pegar os estoques mundiais aí, que a gente está falando aí alguma coisa ao redor de 290 milhões de toneladas, 200 milhões está na China, né? E ali é uma caixinha preta, né, Carla? Ali é. Eu particularmente não acredito que a China tenha 200 milhões de toneladas, mas ela não está fazendo nenhuma pressão no mercado por enquanto, tá? Mas o que eu quero dizer é que essa redução global que muitos estão falando, eu diria que ainda é um negócio que pode promover uma explosão de preços, tá? Porque eu acho que ainda temos produto suficiente para o consumo, né? E tem só essa questão da China aí, que é uma caixinha preta, e às vezes os números deles mexem lá e acabam, às vezes, tendo alguma observação em cima disso, tá? Mas a China vem há muitos anos já com esses 200 milhões de toneladas, né? Eu não vejo assim nenhuma preocupação, apesar que eu estou frisando. Não acredito que eles tenham 200 milhões, eles têm bem menos, na minha opinião, tá? Então, cara, acho que assim, me parece um ano promissor para o milho. Vamos acompanhar. Roberto, quero muito te agradecer pela companhia. Peço desculpas aqui das vezes que eu tava aqui tossindo, né? Um pouquinho a gripe me pegou, mas é sempre muito bom ter você por aqui. Você sabe que eu adoro entrevistar você, então obrigada mais uma vez por estar conosco e certamente estaremos juntos para a gente continuar entendendo como é que esses preços estão se construindo. Obrigada mais uma vez, volto sempre, meu amigo. Uma ótima semana para você. Obrigado a você, disponha sempre e espero que os produtores estejam tendo uma boa colheita e um bom plantio nesse momento. O que a gente quer mesmo é produtividade e É produção para verdade. que eles faturem o máximo possível. É isso mesmo. Nós desejamos o Tá mesmo bom? daqui. Obrigada, Roberto. Ótima Obrigado. semana, Até bom trabalho logo. para você. Até logo. Obrigado igualmente para todos vocês. Obrigada. Bom, feliz dia do agronegócio para você, hein, que começou o dia conosco aqui no Bom Dia Agronegócio. E nós estamos aqui trabalhando por vocês e para vocês. Como o Roberto Carlos Rafael falou, o que nós queremos é produtividade. Então, de nada adianta ter preço lá nas alturas se você não tem milho, soja, café, trigo, o que quer que seja para vender. É preciso ter comercialização consciente. A vocês todos que estiveram conosco por aqui, obrigada. Continuem acompanhando a nossa programação. Na sequência, vem aí o Realidades das Safras com o Guilherme Dorigatti fazendo um retrato das principais regiões produtoras para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. A nossa programação continua para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Continue conosco. Bom dia e bons negócios.